Todo mundo que já prestou ou vai prestar o Enem sabe que as provas não são fáceis e envolvem muitos conteúdos diferentes. São 180 questões objetivas no total, divididas em 2 dias e com a temida redação, que tem uma nota só pra ela. Isso significa que além de responder 180 questões de múltipla escolha, você vai ter que escrever um texto dissertativo argumentativo da sua cabeça na hora da prova. Eu sei que isso traz bastante ansiedade e tensão, mas quem diz que a gente não consegue transformar esses estudos numa coisa mais leve usando a cultura pop? Vem comigo que eu te explico como funciona. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felpe e eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como você pode usar séries e filmes no Enem. Eu sei que isso parece estranho, mas eu já vou te explicar como que a cultura pop pode te ajudar no Enem, principalmente na sua redação. Antes de tudo, é importante entender como a redação do Enem funciona, essa estrutura que você vai ter que seguir e quais são as competências que eles avaliam, quais são os requerimentos dessa redação. Toda a redação do Enem tem um tema, que nada mais é do que um problema atual da sociedade brasileira. Então, temas passados foram democratização do acesso ao cinema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, inclusão dos surdos na educação brasileira e assim por diante. Todos esses temas são problemas sociais que o Brasil, o país ou até o mundo enfrentam. Em 2021, esse ano não vai ser diferente. O seu texto tem que ser baseado nesse tema, mas seguindo uma estrutura dissertativa argumentativa. Isso significa que você vai ter que expor uma opinião sua sobre aquele assunto, argumentar a favor dela, mas tudo isso sem colocar a sua primeira pessoa no texto, sem falar a minha opinião vai ser tudo na terceira pessoa, é impessoal o seu texto. Além disso, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção lá no último parágrafo, que nada mais é do que uma tentativa de solução para o problema, mas não precisa resolver o que nem o país inteiro resolveu, você precisa só procurar algo que vá ajudar ou melhorar a situação. Uma estrutura básica para você seguir é fazer um parágrafo de introdução, onde você vai apresentar o tema, contextualizar o leitor e terminar o parágrafo com a sua tese, que é a sua opinião que você vai defender, o ponto principal do texto. Depois, 2 ou 3 no máximo parágrafos de desenvolvimento para você argumentar aquela sua tese, colocar quais são as suas referências, o que vai sustentar a sua opinião realmente. E por último, a sua conclusão, onde vai a proposta de intervenção, como eu falei. Não sabe fazer proposta de intervenção? Eu te explico também. Uma proposta de intervenção completa, bem feita, que ganha 200 pontos na competência 5, precisa de 5 coisas bem claras: o agente, quem vai fazer essa proposta, a ação, o que vai ser feito, a finalidade, o porquê, para que essa proposta vai servir, como essa proposta vai ser feita, por meio de quê, e por último, um detalhamento. Então você vai ter que definir esses 4 primeiros fatores e ainda detalhar um pouco mais sobre como vai funcionar essa proposta. Com tudo isso feito, pronto, sua proposta de intervenção tá feita. Tá, mas aí onde que eu encaixo séries e filmes nessa redação? Que nem eu falei, nos parágrafos de desenvolvimento você vai ter que argumentar e sustentar a sua opinião. E para isso você precisa de referências, repertório. É uma coisa que é obrigatória no Enem, você ter bastante repertório sociocultural incluído, embutido na sua redação. E por mais que não pareça, a cultura pop, filmes, séries, músicas, HQs, tudo isso é ficcional, mas também tem uma base na realidade. Tudo que é ficção vem da realidade. Então você pode analisar essas obras da cultura pop sob a ótica desse tema de redação. Por exemplo, você assistiu a minissérie recente da Netflix, O Gambito da Rainha? Ela conta a história de uma garota nos anos 50 que descobre ser um prodígio no xadrez e consegue derrotar qualquer pessoa que ela enfrenta, e é realmente bem interessante. Por mais que ela seja ficcional, não seja uma série baseada numa história verídica, ela trata de diversos temas que fazem parte da nossa realidade, sim. Por exemplo, o abuso de drogas, o uso de medicamentos, o abandono paterno, feminismo. Qualquer um desses temas que cair numa redação, você pode usar a minissérie falando que ela é ficcional, claro, mas trata de temas que são reais, verídicos. Por exemplo, se o tema fosse abandono paterno, é claro que o nome da Elizabeth Harmon não existe na vida real, mas trocar de nome, essa história existe com várias outras garotas e crianças no país. Segundo o levantamento da Central Nacional de Informações do Registro Civil, mais de 80 mil crianças registradas no Brasil só têm o nome das mães na certidão de nascimento. E esse número só aumenta quando a gente olha para os adultos. São cerca de 5 milhões e meio de adultos que não têm reconhecimento paterno
no Brasil. Então, por exemplo, usando esse fato da série e esses dados estatísticos reais, você pode construir um parágrafo da sua redação falando sobre os dois, comparando como a série mostra essa validação do problema e também é um problema real que acontece. Você pode, por exemplo, introduzir a série do Gambito da Rainha, o enredo assim rapidamente, para não gastar muitas linhas, e depois também falar sobre o problema da personagem, da protagonista que cresce sem o pai, com uma mãe solteira e quais são as dificuldades que isso causou a longo prazo, os traumas, as consequências. Entendeu como essa fórmula, essa tática funciona? Você vai pegar uma série, um filme que você gosta, que você conhece, tem bastante propriedade e usa o enredo, a trama, a narrativa de alguns dos personagens para falar sobre a vida real. Eles podem ser ficcionais sim, e ainda melhor se eles forem brasileiros no caso, mas você consegue relacionar de volta à realidade, colocar nesse plano se você comparar as duas coisas. Com isso você já garante o seu repertório sociocultural, que é um dos fatores avaliados no Enem e que é muito importante de mostrar para o corretor na hora da redação. A pandemia de 2020 desencadeou uma série de problemas no país, inclusive uma grave crise econômica. Você sabe que série que pode falar de crise econômica numa redação? La Casa de Papel. Mas aí você para e me pergunta, como que uma série que tem ladrões planejando o maior roubo ao Banco Nacional da Espanha vai falar sobre crise econômica, ainda mais no Brasil? A série espanhola trata disso quando discute o aumento da criminalidade devido a uma crise econômica. O plano dos ladrões, dos atracadores de roubarem o Banco Nacional da Espanha vem de uma grave crise econômica espanhola. E eles vão até o banco para imprimir mais dinheiro, entregar para a população mais pobre e para eles mesmos porque eles não conseguem mais sobreviver. Então você percebe a causa e consequência, a crise econômica causando um aumento na criminalidade. Aliás, aqui no Brasil mesmo, o governo fez um plano de R$1 bilhão para melhorar a segurança pública, prevendo que a criminalidade também ia aumentar aqui pela crise econômica de 2020. E se o tema de redação for relacionado a isso, você pode usar a La Casa de Papel para introduzir o seu texto e esse repertório vai ser muito rico, porque você vai mostrar como um elemento da cultura pop, um elemento da cultura jovem pode ser usado para uma questão séria, real, verídica, mesmo sendo ficção. Essa habilidade de conectar elementos diferentes da nossa vida para um assunto sério, acadêmico, como a redação do Enem, se destaca também de outros textos e faz com que você ganhe uma boa impressão do seu avaliador. Indo mais para o universo do cinema, tem também tramas de filmes que a gente pode pegar para usar na redação do Enem. O universo Star Wars, por exemplo, que está crescendo bastante com a série do Mandaloriano, com outras séries e filmes que ainda vão vir, com certeza tem temas muito atuais para você usar, tanto das novas trilogias quanto da original. A tecnologia sendo usada para o mal, o discurso de ódio, a queda das democracias e a ascensão de uma ditadura. Desde os prólogos até os filmes clássicos, a gente vê o Império dominando a galáxia, derrubando o sistema democrático e a Aliança Rebelde lutando contra esse sistema, se rebelando. Então a gente vê essa alternância de regimes e como funciona essa alternância, essa troca, a queda da democracia pela ascensão de uma ditadura. O próprio George Lucas, o criador da franquia, já disse que ele escreveu o primeiro Star Wars tentando entender como que, historicamente falando, democracias viram ditaduras. E ele ainda disse que o primeiro Star Wars, lançado em 1977, era uma analogia à Guerra do Vietnã e à corrida pelo segundo mandato do presidente Nixon na época. E essa queda da democracia é principalmente vista na segunda trilogia da saga, quando Palpatine, que é o chanceler da República, consegue conspirar contra os Jedi e derrubar a democracia intergaláctica, assim instalando o Império. Se o Enem chegar a perguntar sobre um tema relacionado à democracia no Brasil na redação, você pode usar Star Wars para relacionar o momento atual vivido no Brasil com a saga, com essas trilogias. Com o cenário atual do Brasil, que envolve política, discursos autoritários de figuras políticas, movimentos que pedem a volta da ditadura, a gente pode falar sobre como Star Wars mostrou que a democracia pode virar uma ditadura se o povo conseguir ser submetido a isso. Da mesma forma, a Aliança Rebelde de Star Wars pode ser relacionada a movimentos ativistas no Brasil também, nesse mesmo sentido. Antes de continuar com os exemplos, já se inscreve no canal e deixa nos comentários pra mim qual que é a sua maior dificuldade em escrever redação, o que você sofre mais. Eu sei que pra mim, repertório era a coisa que eu mais sofria e com certeza quando eu descobri que eu podia usar série, filme, que eu amo na redação, já me ajudou muito a conseguir abrir muito mais meu leque de opções. Mas vai que você não é muito fã de Star Wars e prefere outras sagas, por exemplo, Harry Potter. Vamos ver como que esse bruxinho pode te ajudar na redação do Enem também. Através dos 7 livros e 8 filmes da franquia, a gente vê um mundo mágico com muita coisa sobrenatural e fictícia, mas sabia que tem muita coisa bem real em Harry Potter que a gente pode falar? Por exemplo, o tema da adoção, quando Harry tem que morar com os tios pela perda dos pais e vive infeliz, sempre sendo forçado a fazer as tarefas da casa, e isso reflete a situação de desconforto, de que algumas crianças não se encaixam, não se sentem
sentem incluídas e inseridas nos lares dos pais adotivos. Isso é um risco do processo adotivo também. Também tem outros temas que a gente pode discutir, o esporte como inclusão social, já que o Harry só começa a ganhar popularidade na escola quando ele vira jogador de quadribol, o ensino da tolerância, porque assistir a saga e ler os livros virou um fator comprovado de aumento na tolerância das crianças. Tem um estudo de 2014 que descobriu que a leitura dos livros desenvolve a empatia e a tolerância das crianças, principalmente a grupos minoritários como LGBTs, imigrantes e refugiados. Então, se o tema for minorias ou respeito e tolerância, você já sabe que Harry Potter é um ótimo exemplo para você usar. E por último, tem o Coringa, o filme que deu o que falar nos últimos anos, que é extremamente relevante e pode te ajudar também no Enem. O filme, que foi um dos favoritos ao Oscar no ano passado, mostra a vida de Arthur Fleck, um palhaço mal-sucedido que tenta procurar o seu caminho no meio de Gotham, uma cidade em pedaços. O filme mostra a marginalização social desse personagem, o protagonista, que é um palhaço de rua totalmente ridicularizado, e como o abuso psicológico e físico do antigo namorado da mãe causou vários traumas e problemas psicológicos sérios no personagem. Ele tem a ajuda de uma assistente social para conseguir sessões de terapia e remédios especializados, mas com cortes no orçamento da assistência social, ele começa a perder o controle e o Coringa toma conta de Arthur Fleck. E é assim que o filme retrata a criação de um sociopata, tanto pelos traumas de infância no passado, quanto pela negligência social e incompetência governamental. E não foi só o Coringa que deu as caras em 2020. Durante esse ano, durante essa pandemia, houve um crescimento absurdo na busca por sessões de terapia. Só para você ter noção, a média dos 6 primeiros meses de 2020 já foi 3 vezes maior do que a média de 2015. Isso mostra o quão importante é a preservação da saúde mental nesse momento e o quão grande é essa pauta dentro da sociedade brasileira, um grande possível tema também na redação do Enem. E como eu falei do Coringa, você pode mostrar através desse personagem como traumas da infância desencadeiam efeitos a longo prazo, influenciam e interferem no futuro de uma criança, e como a assistência social é tão importante. Depois dele parar de ir para assistência social, ele começa a desenvolver esses comportamentos e o Coringa toma conta dele. É a transformação de um cidadão comum, um palhaço de rua, em um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos. E aí, tá explicado? Filmes e séries se encaixam direitinho na redação do Enem, é só você saber aplicar esses elementos da cultura pop e também assistir com um olhar mais crítico, agora pensando nisso. Você pode usar essas séries e filmes na sua redação do Enem, principalmente na introdução, para contextualizar o tema da redação. Você pode usar tanto uma temática do filme, quanto um acontecimento específico ou a construção de algum personagem para exemplificar aquele tema, aquele problema social. Essa é uma estratégia tanto para você garantir mais pontuação em questão de repertório sociocultural, você vai mostrar a sua argumentação, a sua sustentação da sua opinião, tanto para você se destacar de outros textos, porque não são todos os candidatos que pensam assim e conseguem usar esses elementos da cultura pop na redação. Quando você parar para prestar atenção nessas séries, nesses filmes, você vai perceber que a ficção não é tão distante assim da realidade que a gente vive. Na verdade, uma complementa a outra e uma é baseada na outra. Se você gostou do vídeo, já dá o like, se inscreve aqui no canal, tá explicado da Estácio, e deixa nos comentários o que você achou. Eu espero que tenha ajudado, um beijão, muito obrigado e até a próxima!